Querido, querido e bondoso Deus, nós te rendemos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. E estamos aqui neste momento, Senhor, dando nosso primeiro passo nessa jornada sem volta, Senhor, que é o fortalecimento, que é a transformação da nossa fé. Pai querido, nós consagramos nossas vidas no teu altar e pedimos, Pai, as tuas bênçãos, pedimos que a sua vontade seja feita, que o Senhor nos habilite para estarmos vivendo, Senhor, esses 21 dias de jejum. É o nosso coração, é a nossa vida que nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Por favor, Senhor. Muda, transforma, restaura o que tem que ser transformado e restaurado nas nossas vidas. Porque o desejo, nosso desejo, Pai, é que a nossa fé esteja forte, firme e constante, Pai. Porque desta forma poderemos estar, Senhor, permanecer na Tua palavra e no processo de santificação. Fica conosco, que tudo que venha ser falado aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abra a nossa mente, que a gente possa colocar em prática o que nós vamos aprender hoje aqui. Isso é que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, a campanha, né, um pouquinho, é sobre o porquê fazer jejum, né? Então, qual que é a proposta? É a transformação da nossa fé. Não é para melhorar, não é para fortalecer, é para transformar. E é com esse pensamento que eu quero que vocês iniciem esses 21 dias. Porque assim, ó, o que melhora, daqui a um pouco pode piorar, mas o que é transformado não muda, não volta. A intenção é isso, é que nós deixemos de ser medíocres, medianos na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, e que a gente que a nossa fé seja transformada, seja uma fé, sabe, inabalável, que realmente nós possamos permanecer, que a gente tenha constância nos caminhos e na palavra do Senhor. Então, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu não oro, eu tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho, isso aí tem que acabar. E isso vai ser uma decisão que nós vamos tomar, que nós já tomamos, né? Que é esse primeiro passo de estar nessa reunião para estar iniciando. Então, é com esse pensamento que nós vamos realizar esses 21 dias de jejum espiritual. É com essa intenção. Eu não quero mais a fé que eu tinha, uma fé pequena, uma fé rasa. Eu quero uma fé forte e tem que ser uma fé transformada. A partir de hoje, nós vamos dar passo para a construção dessa fé, para a transformação dessa fé, uma construção, né, de uma fé nova, inabalável. Porque muitas vezes a gente, né, até na Bíblia, a gente não alcança as bênçãos que a gente tem, as promessas, porque por causa da nossa fé ser fraca, ser pequena. E não, e a partir de hoje é essa fé que nada vai ser impossível para a gente em nome de Deus. Então, tudo aquilo que a gente colocar, né, se estiver dentro do processo de santificação, é em nome de Deus que nós vamos fazer. E nós vamos ter essa confiança, essa fé. E para a gente permanecer, para a gente ter constância no que Deus colocou para nós precisamos realmente ter essa dependência 100% do Senhor. E durante esses 21 dias, é isso que nós vamos aprender um pouquinho. Você pode colocar para mim, então, Etias? Nós vamos estar dando Vamos ler, tem um material que eu trouxe. Então, aqui nós temos, né, 21 dias de jejum espiritual. Pode passar. O que é o jejum espiritual? Isso tem que ficar muito claro. Existe o jejum intermitente, que é sem oração, e existe o jejum espiritual, que é com oração. Então, jejum espiritual é aquele em que alguém deixa de comer e beber por motivos relacionados à fé. E deve sempre ser acompanhado de oração sincera. Então, para a gente iniciar um jejum, a gente tem que saber o que é. Então, a gente vai se abster de alimento, de bebidas, e depois, né, logo em seguida eu vou explicar que existe alguns tipos de jejum, o total, o parcial. Então, se eu faço jejum e eu não oro,
Então, é uma dieta, porque jejum sem oração é dieta, isso tem que ficar muito claro para mim. O jejum intermitente é bom? É muito bom. Hoje, a medicina tem usado muito o jejum, porque ele cura, né? Tem casos que você deixa o paciente, principalmente casos de câncer, tem algumas, claro que vai depender do caso e tudo mais, mas deixam 2 dias antes da químio e até 2 dias depois. Então, tem uma explicação lógica, né? O corpo muda, o trabalho começa a ser diferente. Então, a gente tendo isso, nós vamos usar a nosso favor. Pode passar? Qual a principal função do jejum espiritual? Desde o Antigo Testamento, o jejum sempre teve uma função, uma função. O que ele faz? Ele enfraquece a carne e aumenta a conexão espiritual. Então, a principal função é essa. Ele ajuda o corpo, ajuda a alma, sentimentos, emoções. Mas a principal função é para o espírito. O que vai acontecer? Ele vai debilitar os nossos desejos carnais, todos, tudo aquilo. É o comer, é o assistir, é o falar que não pode, é tudo que envolve ali, vamos dizer, o que vai nos tirar da presença do Senhor é carne. Então, às vezes eu quero fazer uma fofoca, às vezes eu quero comer mais, às vezes quero comer o que não pode, quero assistir o que não devo. Então, esses são os nossos desejos, né? São os desejos carnais. Então, o jejum, ele vai debilitar, ele vai mortificar os nossos desejos e aumentar, né, ali a nossa conexão com Deus, a nossa parte espiritual. Pensando dessa forma, tudo aquilo daquilo que a gente se alimenta, ele nos domina. Então, se eu estou me alimentando, né, com um alimento, vamos dizer assim, do mundo, que vem ali sanar os meus desejos da carne, é isso que vai me dominar. Mas quando eu me alimento com material espiritual, a minha conexão com Deus, ela permanece. E é dessa forma que a gente tem a nossa fé restaurada e transformada. Deixa eu passar. E o que o jejum espiritual, o que o jejum espiritualmente faz, né? Como eu já falei, ele debilita os desejos carnais e conecta mais com o mundo espiritual. Aqui, ó, é impossível ser um entendedor da palavra, se aproximar de Deus, ter uma vida espiritual constante e profunda sem jejum. Então, se a gente quer entender, se a gente quer viver a palavra do Senhor, se a gente quer realmente ouvir a voz de Deus, se a gente quer realmente quebrantar o nosso coração, ter esse relacionamento, eu preciso do jejum. Porque o jejum mortifica e debilita os desejos carnais, como eu já falei. Quando eu devo jejuar? Sempre que você achar que precisa mais de Deus e menos de você. Isso daqui é imprescindível. Por quê? Muitas vezes a gente acha que nós temos poder para fazer as coisas, temos poder para falar e resolver. E, gente, às vezes Deus está ali atrás de você, olhando, né, para a criaturazinha e falando: filho, filha, o que você está fazendo, sendo que você não sabe o que está lá na frente? Eu sei e você está querendo fazer o meu papel. Então, muitas vezes nós temos esse lado que a gente quer resolver, que nós vamos dar conta e a gente esquece que Deus sabe todas as coisas e sabe do nosso amanhã. Então, é interessante que a gente deixe Deus fazer o papel dele. Então, essa parte aqui de achar que nós temos alguma coisa, que nós temos poder, poder nenhum. Nós somos, né, um trapo de imundícia, como está na Bíblia. Então, nós precisamos realmente, né, nos conectar com Deus e realmente depender dele e deixar em todas as coisas ele agir. Toda vez que sentir que o pecado está batendo na porta e você não está aguentando. Então, sabe, às vezes tem situações que você fala, nossa, eu não quero mais fazer isso e eu continuo fazendo. Então, você está correndo risco de pecar, é a hora de realmente, né, se abster do alimento físico e consumir, né, estar mais perto de Deus, o alimento espiritual. Vocês acham que é possível uma pessoa pecar fazendo jejum? Quem comete pecado de desejos carnais, de imoralidade, não está fazendo jejum. Isso aí é lógico. Então, o jejum, ele vai trazer isso para nós, para a gente controlar,
para a gente negar, para a gente, porque quem que vai nos convencer do pecado é o Espírito Santo. E para eu ter, né, o Espírito Santo habitando em mim, o meu corpo, ele tem que estar propício para isso. Ele tem que estar limpo, minha mente tem que ter clareza. Então eu necessito, né, me abster do alimento físico para eu realmente, né, ter o Espírito Santo em mim. Porque jejum, né, e oração servem para isso. O jejum elimina os desejos carnais. Eu estou frisando bastante essa parte dos desejos carnais, porque muitas vezes a gente não tem, acha que carne é só questão de imoralidade. E não, sabe? Você ter vontade de comer 3 vezes mais daquilo que você comeu, né, ou algo com um alimento que você sabe que faz mal e você não consegue resistir, a questão da compulsão, isso daí é carne também. O jejum enfraquece a carne e vivifica o espírito. Desta forma, não se cai em tentação. Espera um pouquinho. Não se cai em tentação, toma as melhores decisões, se afasta das pessoas que não crescem, se tem força para isso. Então, olha só, quando eu estou em jejum, eu tenho o meu discernimento, ele melhora, a minha visão, a minha audição, eu falo menos, eu penso mais, por quê? Porque o meu cérebro está fazendo aquilo que ele foi feito para fazer, pensar, refletir, analisar. Quando eu estou com dores, quando o meu corpo está inflamado, quando eu estou intoxicada, o cérebro tem que ficar socorrendo ali esses órgãos, e aí ele não desenvolve o papel dele. Por isso que muitas vezes a gente fala o que não deve. Segue um pouquinho que eu vou estar falando sobre isso, acho que no próximo slide. Qual a vantagem natural do jejum? Bem isso daqui, ó. Autocontrole, domínio próprio. O domínio próprio a gente tem que lembrar que é um, né, dos fruto do espírito. Quanto mais se jejua, mais domínio próprio se tem. E você Então, vai jogar o meu novinho original no lixo? Você ia ter que dar um jeito. é sobre isso, é sobre a gente ter controle das nossas emoções, é sobre a gente realmente conseguir pensar, analisar, ficar quieto a hora que tem que ficar, falar as palavras com sabedoria, controlar as nossas emoções. Muitas vezes a gente faz coisas e fala coisas que não deve, né? Então, dessa forma, é possível dizer não para outras coisas também. Lá em Tiago 3, diz assim, ó, quem consegue frear a boca, consegue frear o corpo todo. O capítulo todo, né, tá falando ali sobre o cavalo, que você coloca o cabresto e aí você consegue, né, dominar o corpo todo. Mas assim é com a nossa vida. Então, quando a gente consegue controlar a boca, olha ali o que que vai acontecer, né? A gente consegue frear o que pensa, o que faz e o que fala. E isso é extremamente importante no nosso dia a dia, no nosso meio, com os nossos familiares, no emprego, com os amigos. Nós precisamos de ter inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? É a gente controlar as nossas emoções. E por meio do alimento, do excesso do alimento que faz bem e do consumo do alimento que faz mal, a nossa mente, ela não fica tão clara, né? A gente não consegue ter tanto discernimento quanto. Outras vantagens naturais: concentração. Ao se abster do alimento físico, os órgãos descansam e o cérebro não se sobrecarrega. Realize o que é designado a fazer, pensar, refletir, discernir, como eu já disse. Outras vantagens: sono de qualidade. Quando a gente não está com o estômago cheio, não está com o intestino inflamado, quando a gente está sem dor, o sono, a gente vai ter essa condição. Nós vamos dormir melhor. Vai aumentar o humor também, então nós não vamos ficar tão enfesados, porque conforme o alimento que a gente consome, né, vai dar problema no intestino, então até a minha alegria, eu vou ter os órgãos vão estar realizando o que eles têm que fazer e o meu humor vai melhorar. A resistência também te traz para a realidade, sai do piloto automático. Então, muitas vezes você está num ponto e aí você não vai para frente nem volta, sabe? Você está numa condição e de tristeza e de lamúria, de insatisfação. E quando você coloca o jejum como prática do seu dia, isso vai mudar também. Para de procrastinar, né? A prática do jejum te blinda emocionalmente. Quanto mais você consegue dominar sua vontade de comer, mais emocionalmente você fica no controle. Isso é determinante para nós. Nós precisamos estar no controle. Não é a comida que vai me controlar, não é a pornografia que vai me controlar, não é o vício, a bebida, a comida que vai me controlar. Eu tenho que controlar.
E quando eu tenho o jejum como prática, né, como uma disciplina, né, olha, jejum é uma disciplina espiritual. Quando eu faço uso dessa disciplina espiritual, eu tenho esse fortalecimento no meu corpo e da minha mente. Hoje, o intestino é considerado o segundo cérebro, pela quantidade de neurônios e como funciona o seu intestino, vai funcionar o seu humor, sua maneira de pensar e agir. Então, não é à toa que nós precisamos ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, uma alimentação alcalina. O que é uma alimentação alcalina? Acho que vai ter um slide sobre, mas eu vou falar aqui. É aquela alimentação de frutas, de verduras, de cereais, de oleaginosas e grãos. Então, eu tiro da minha alimentação todos os industrializados, os processados, eu tiro também o açúcar e eu tiro o glúten, né, leite, derivados. Então, são alimentos que têm, né, fazem com que o meu corpo inflame, fazem com que o pH do meu sangue fique ácido, e desta forma eu desenvolva doenças. Então, a dor, ela é um sintoma de um corpo inflamado. E quando eu tenho alguma dor, o cérebro tem que estar socorrendo e ele não desenvolve o papel dele, corretamente. Como se preparar para um jejum espiritual? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas primeira coisa, ore, peça orientação de Deus antes de viver essa experiência. Então, já faz umas 2, quase 3 semanas que nós estamos em oração, colocando, né, para Deus o que que Ele quer que a gente faça, e por isso nós estamos aqui. Segundo ali, ó, consulte um médico. É claro que nós temos, e o porquê, ó, para saber se não há restrições para gestante, pessoas hipertensas e diabéticas, não se recomenda jejum totalmente restritivo. Então, aqui é um cuidado, que às vezes você pode estar perguntando para o médico, olha, eu posso ou não fazer? Mas a maneira que nós vamos trazer aqui hoje, o protocolo que vai ser apresentado, é, a gente vai ter também auxílio, né? Qualquer questão, né, de quem estiver fazendo o protocolo, entre em contato comigo e a gente vai estar prestando esse atendimento. Mas é importante, vamos supor, esse jejum a gente está sendo guiado, vamos dizer assim. Mas quando você for fazer algo que seja diferente ou, né, é interessante você ter essa opinião. Determine o tempo do jejum. Se não está acostumado a jejuar, comece com um jejum pequeno, de meio período, omitindo alguma refeição, ou pelo jejum líquido de determinados alimentos. O jejum de 21 dias que nós vamos fazer vai ser um jejum parcial. Eu já vou estar explicando logo em seguida. E mais aqui, em outro momento, vamos supor, porque o jejum é para fazer parte da sua vida, é uma disciplina espiritual. Então, vamos supor que você faça os 21 dias com a gente, né, coletivo, e depois você queira, né, na sua vida, colocar ele em prática. Então, você pode fazer jejum de meio período, você pode fazer jejum do dia todo, com água ou com frutas, então tem essa possibilidade. Decida o que não irá comer. Então, o jejum completo e parcial são mais indicados para períodos curtos, e o jejum determinado ou de líquidos para vários dias, ou profissões com desgaste físico, né? Então, isso daí a gente tem que observar também. Qual que é a minha situação? Eu estou em casa, eu estou no trabalho, como que eu vou, né? Qual que é a minha situação para eu estar colocando esse jejum? Organize a sua agenda. Então, organize seus compromissos familiares e profissionais durante o jejum e estabeleça momentos de oração. Então, vamos supor, são esses 21 dias. Nós vamos fazer. Então, você pode ter algum evento. Então, já fique consciente que naquele dia, né, para se manter em oração. Mesma coisa quando você for fazer em menos dias. Realize refeições leves antes de começar o jejum. Isso daqui é bem importante. Isso aí é para jejum, né? Quando você vai fazer parcial total de dia, né? Ou 3 dias, vamos dizer assim. Mas quem faz o jejum por dia, vamos supor, eu vou jejuar na quarta-feira. É legal ter um hábito, um dia da semana para você jejuar. Inicie fazendo uma refeição. Por quê? Às vezes você pode ter dor de cabeça, às vezes ficar, né, de mau humor, irritado, e aí você desiste por causa da dor. Então, para não ter ocorrer dessa forma, então faça uma refeição antes. Então, você vai entregar o seu jejum, com uma refeição. Formas de jejum. Aqui tem o parcial, o normal e o total.
Para entender, nós vamos fazer o jejum parcial, que é o jejum parecido com o que Daniel fez, porque ele fez de determinados alimentos, né? Então, lá em Daniel 10:2, 3, vem falar sobre os alimentos que ele deixou de consumir. O normal é de água somente, tá? Então, por exemplo, lá em Daniel 9:3 também, em Mateus 4:2, vai estar falando, você pode fazer um jejum só de água e chá sem açúcar. Então, para o jejum que é de 2 ou 3 dias, então você pode estar usando o normal. Por que normal? Jesus, ele fez um jejum, esse normal. Por quê? No final do jejum, ele teve fome, ele não teve sede. Então, dá a entender que ele fez um jejum de água. Então, tem alguns estudos também que traz dessa forma, né? E jejum total é sem água, sem bebida e sem comida. Esther, né, ela pediu que o povo orasse lá, né, e que eles fizessem também, né, jejum e foi total. Mas isso daí é algo que aí tem que ser mais acompanhado, faz de um dia, de dois e observa. Eu hoje, né, eu consigo fazer jejum, mas não total. Eu nunca fiz jejum total. Eu faço jejum até quase 3 dias, né? 3 dias com água, tá? Mas é interessante que você tenha esse cuidado e saiba, né, o que vai fazer. Ó, eu vou oferecer 3 protocolos para o parcial. Então, vai ter alimentação crua, alimentação alcalina e natural e alimentação líquida. Eu aconselho, né, quem nunca fez, fazer a alimentação alcalina e natural. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo esses 3 protocolos. A líquida, a crua, você vai usar as frutas, né, de manhã, vai usar alguns cereais, algumas oleaginosas, na hora do almoço ali vai ser verduras, daí tem, né, o abacate que você pode utilizar. Então, tem algumas alimentos que vai estar tudo cru. Aí, à noite, né, na janta, aí você vai ter os shakes e tem as frutas, são as opções que eu vou passar. Agora, a alimentação alcalina e natural, aí você vai consumir arroz, feijão, o que que você não vai consumir em nenhuma delas? Você não vai consumir carne, açúcar, leite e derivados e o glúten para quem puder. Então, nós vamos estar eliminando esses 4 elementos. Nada de produtos industrializados, nada de produto. Tudo aquilo que você embala, você não vai, ou desembala, você não vai utilizar. E tomar cuidado com o açúcar e com o glúten, porque são 2 elementos que inflamam muito o nosso corpo. Então, o glúten, ele é, assim, destruidor do nosso intestino. Porque quem já trabalhou com glúten, igual na igreja adventista a gente usa bastante estrogonofe de glúten. Então você pega o trigo e vai molhando ele, vai passando, né, por baixo, na água e vai ficar só uma cola. Aquela cola ali é daquela forma que fica no nosso intestino também. Então, a hora que ela se aloja ali, porque ele não tem forças para entrar, então ele vai inflamando. E quando ele consegue entrar, também há problema, porque daí os anticorpos, né? Quando identificam um corpo estranho, vamos dizer assim, na corrente sanguínea, eles começam a agir. E muitas vezes eles não têm como separar o que é o intruso e o que é uma célula saudável. E acaba atirando, né, afetando elas também. Por exemplo, as doenças autoimunes, como a tireoide, é decorrente disso, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com o consumo do glúten. E do açúcar, leite, derivados também, porque vão inflamar e vão fazer com que o pH do nosso sangue fique ácido. E aí a gente está mais propenso a desenvolver doenças. E a alimentação líquida, eu coloquei sucos várias, tem receitas, um monte de receita de suco, várias receitas de shake e várias receitas de sopa e caldo. Nesse caso, eu deixei a sopa ali, falei, bate a sopa, mas eram receitas que eu quis acrescentar. Então, esses serão os 3 protocolos. Miriam, não sei qual fazer. Eu aconselho para quem não está habituado a fazer jejum, começar pela alimentação alcalina e natural, né? Então vamos. E se você quiser também fazer ali 2 dias de jejum só com água, você pode. Que se quiser fazer meio período ou um dia, né? O total você pode fazer para depois iniciar com o material que eu vou te dar. Mas nós vamos estar em jejum esses 21 dias. Na Bíblia, jejum é se privar de comida e bebida a fim de.
nós precisamos estabelecer o porquê que nós vamos estar fazendo esse jejum, além de fortalecer, de transformar a nossa fé. Eu preciso ter essa consciência. Então, aqui, a gente vai se concentrar, para se concentrar no crescimento espiritual. Então, essa aqui é uma passagem, lá em Mateus 17:21, que eles utilizaram, né, para se concentrar no crescimento espiritual. E é isso que nós vamos fazer com esse jejum de 21 dias. É isso que a gente quer crescer espiritualmente. Então, Mateus 17:21, você pode estar anotando, ou senão depois eu vou passar no grupo também, para você ter está escrito e você realizar. Na oração, quando eu preciso de crescimento ali na oração também, Daniel 9:3, na consagração, né? Eles utilizaram o jejum também, Atos 14:23, no livramento, na solução de um conflito, no arrependimento, no luto, na súplica, na busca pela vontade de Deus. Então, são capítulos e versículos que vão nos ajudar. Então, a gente vai ler, vai refletir sobre eles e a gente tem condições de analisar qual é a minha situação, o que eu quero, né? O que eu quero. Por exemplo, ali, estou passando por uma parte, um momento de luto, então eu vou fazer jejum, é a súplica, eu estou suplicando realmente pela ação de Deus na minha vida, pela misericórdia. Então, a gente ter esse entendimento, né, desses casos, esses modelos que nós tivemos na Bíblia. Nós vamos estabelecer o objetivo do jejum. Por que que eu vou jejuar? E aí, eu tenho que saber isso. Por que que eu vou jejuar? Né? Por relacionamento com Deus, para obter resposta, para mostrar arrependimento, por libertação, por alguém, pela saúde, nós precisamos saber o porquê. Nós vamos ter o nosso caderno, nós vamos colocar nesse caderno, nós vamos escrever neste caderno o porquê que nós estamos fazendo o jejum. Pode passar? Porque tem o primeiro, pode passar mais um, eixo, depois você vai voltar ali, deixa eu ver. Aqui. Nós temos o caderno, né? Que já passei a foto ali do caderno para vocês. Eu fiz esse caderno aqui. Então, na primeira página, olha ali, ó. Primeiramente, você vai escrever a sua entrega para Deus. Vai escrever os seus objetivos e o motivo da sua decisão em fazer jejum. Então, você vai pegar o teu caderno e aí você vai colocar a data nele, escreve teu nome nele, bem bonitinho lá. E aí, você vai escrever aqui que você está entregando a sua vida, o seu coração para Deus, que você quer ficar mais perto dele. Então, você vai fazer uma entrega e você vai colocar os objetivos. Então, você coloca lá, querido Deus, né, por esse motivo, vai listar. Como, né, eu já falei anterior, tem ali algumas opções, é arrependimento, é o crescimento. A gente só não pode esquecer que o principal motivo é a transformação da fé. Por esse motivo que nós estamos fazendo esse jejum. E aí você coloca pelas pessoas que você, né, vai orar, às vezes tem alguém enfermo, pelo seu relacionamento, pelos seus filhos, pela sua vida espiritual, por um trabalho, por um relacionamento. Então você vai listar os seus objetivos. E quando você for orar, você vai estar lembrar deles, você vai estar colocando para Deus todos os dias desses 21 dias. E não adianta falar assim para Deus: Deus, ó, tá lá no meu caderninho, lembra? E coloca a mão no caderno. Não, você vai orar, se é para uma pessoa, você vai clamar para a vida daquela pessoa, vai estar conversando realmente com Deus, né? E diariamente você vai responder nesse caderninho aqui duas perguntas, tá? O que Deus te disse e o que você diz para Deus. Como que vai ser? Você vai escrever, né, diariamente, tá? Por quê? Nós vamos enviar para vocês no grupo, nós vamos ter uma reflexão, o áudio de uma reflexão, todo dia vai ter um tema, né, para a gente refletir, e aí vai ter um versículo também e vai ter um hino. Então, você vai consumir esse material e depois você vai escrever lá no seu caderninho. O que que Deus te disse? Você vai estar, a pergunta lá, o que Deus, né? O que Deus te disse? O que Deus me disse?
E aí você escreve, Pai, hoje eu senti que o Senhor me acolheu, eu senti que essa palavra foi para mim, eu senti que eu estava precisando. Então você escreve, coloca os teus sentimentos, né, do que Deus falou para você. Às vezes chamou sua atenção, às vezes você te levou a reconhecer que Deus é Deus, enfim. E aí, o que que você vai dizer para Deus? E aí é onde você vai se colocar, falar, Deus, eu quero mudar, me ajuda, é desejo do meu coração, eu quero fazer isso. Escreve aquilo que você quer fazer, que você não está fazendo ainda. Então, você vai responder, né? De acordo com o alimento que você recebe, é o que você vai colocar ali. Se você não está fazendo, se coloca para começar a fazer. Então, é dessa forma. E qualquer dúvida também, a gente está no grupo, aí pode perguntar, entrar em contato comigo ou com a Iti. Outra coisa importante, vamos ler com atenção isso aqui, ó. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Por quê? Ah, eles ficam, né, ficar com aquela cara, ah, eu tô fraca. Daí, se alguém viu, a tua recompensa foi essa. Entende? Nossa, mas o que que você tem? Ah, eu tô de jejum. Não faz isso não, tá? Ao jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Está lá em Mateus 6, 16 a 18. Então, é dessa forma que nós vamos estar em jejum. E mesmo porque nós não vamos fazer, claro, que quando você fizer de um dia, né, vamos supor total ou parcial, 2 dias, a gente fica mais debilitado mesmo, tá? Então, o que que vai acontecer, né? Eu eu queria ter feito de 3, mas eu fiz 2 dias e meio. Porque realmente eu tinha coisas para fazer e eu estava muito fraca. Não é com muito fraca, mas eu não estava com força suficiente para realizar o que eu ia realizar. Então, se eu não precisasse ter saído, não precisar fazer o que eu tinha que fazer, eu poderia ter ficado, conseguir os 3 dias, tá? Mas só que se arruma, né? Passa ali né, dá umas beliscadas na bochecha. É claro que você, igual eu estava um pouco mais fraca, assim, mas o meu ânimo estava muito bom. Então, era o meu corpo realmente que estava mais debilitado, mas o meu ânimo não. Então, não é por esse. Quando você faz jejum, nada de ficar com aquela carinha lá, não. Se mantém, né? Em oração e vai lá. Como iniciar o jejum? Então, aqui é a nossa sugestão. Você vai entregar o jejum em oração para Deus. Então, você vai acordar, faz a sua higiene ou já ora, né? Já faz a sua oração ali. E existe a entrega e existe a quebra do jejum, tá? Então, você entrega com oração, aí você vamos dizer assim, já sabe o que está lá dos seus objetivos, então você coloca para Deus, né, os seus objetivos na sua oração. Aí você lê a Bíblia, se você tem o hábito. Então vamos dizer assim, nós temos a lição da escola sabatina, então todo dia a gente tem a lição. Então, daí, né, estuda a lição, ou se tiver um devocional, leia, né, o devocional. Aí você vai ouvir a reflexão que será enviada no grupo, tá? Vai ouvir o hino e vai responder as 2 perguntas que está lá no caderno, tá? Vai iniciar o jejum. Vai iniciar o jejum. Aqui, eu fiz. Aqui. Mais uma, volta. E vai iniciar o jejum com uma refeição, tá? Então, você inicia, porque como nós vamos estar fazendo, nós vamos estar nos abstendo de determinados alimentos, a tua rotina vai continuar, tá? Então, lá no protocolo tem, por exemplo, tomar água com limão, ou você pode fazer um suco verde, depende daquilo que você vai seguir e vai meditar durante o dia no que leu e ouviu pela manhã. Por isso que é importante que a gente tire esse tempo. Às 7 horas tem que estar no teu trabalho, então você vai ter que acordar mais cedo, pelo menos ali, vou colocar ali uns 15 minutos para você estar fazendo, ou até mais, você escreve bastante, né? Até mais um pouco, ou se não, se você deixar para escrever à noite, vamos supor. Mas se você começar
ouvir, orar, ouvir, escrever, vai virar hábito. E 21 dias nunca mais vou te deixar, tá? Então, essa é a nossa intenção. Então, se você fizer isso, durante o dia você consegue estar meditando naquilo que você leu, naquilo que você ouviu, e isso vai te trazer, vai te fortalecer nos desafios que vão surgir durante o dia, nos embates que a gente pode ter. E o inimigo, gente, ele vai estar terrível atrás da gente, porque nós estamos em jejum. Então, se você já tem essa palavra te dada, né? Então, é uma armadura que você vai ter para te defender dos imprevistos e das pegadinhas, né? Que o inimigo pode colocar na nossa vida. O que fazer durante o jejum? Então, isso daqui a gente, né, tenha os seus momentos de oração, beba água com frequência, não faça um jejum longo sem água, aí quando for um dia só. Mas no nosso dia a dia, com esse jejum, não esqueça da água, tá? Se sentir tontura, mexa-se mais devagar e descanse. Evite situações que fique tentado a comer, principalmente festinhas, né, encontros. Por isso que a gente tem que se colocar, falar, ó, tal dia estarei em jejum. Os mais próximos sempre vão saber, né? Da família ali, mas os demais, né? Só evita, enfim. Ah, vai ter um aniversário, eu não vou porque eu estou em jejum. Não, gente, também a gente não precisa, né? Você vai, mas sabendo aquilo que você não está comendo, porque você vai escrever logo que você não vai comer também. Se sentir dor de cabeça ou mal-estar, beba mais água ou coma alguma coisa mais saudável, tipo uma fruta, castanha, e continue no seu propósito, tá? Então, vamos supor, as refeições são 3 refeições que eu coloquei lá. Mas aí, à tarde, no intervalo, aí você tá se sentindo fraca, com fome. Então, são alimentos naturais e saudáveis que você vai consumir. Aproveite o tempo da refeição para orar e ler a Bíblia. Então, vamos supor, se você vai fazer aquele primeiro dia lá de um jejum, né, só de água, então, no tempo que você tem, e para os futuros jejum que você vai fazer, no tempo que você iria estar comendo, vai pegar a Bíblia. Pense e medite nas coisas de Deus, fique em silêncio para ouvir Deus, pratique a bondade ao seu redor, né? O jejum deve provocar atitudes positivas. Não permita que o mau humor da fome influencie seus relacionamentos. Se for o caso, é melhor interromper o jejum. Então, o jejum, né, de um dia ou dois, você não corre esse risco, não. Se achar que deve parar, então pare. Não continue apenas em razão de uma meta, né? Então, por exemplo, você tem seus objetivos ali. Não vai ser o caso dos protocolos que nós vamos estar fazendo nos 21 dias, tá? Então, aqui eu trouxe jejum no geral e tô explicando. Como encerrar o jejum, então? Por fim, ao concluir o período do jejum espiritual, sua refeição deve ser leve, frutas. Caso contrário, pode acontecer uma sobrecarga com reações como diarreia, aumento de glicose no sangue e aumento da pressão arterial. Esse encerrar esse jejum aqui é quando você está se abstendo de alimento, tá? O tradicional, que você vai estar só na água ou no suco. Encerre o seu jejum em espírito de gratidão a Deus por ter concedido forças para que você vivesse essa experiência. Você pode registrar no caderno os aprendizados e momentos especiais de oração que viveu enquanto estava em jejum. Depois, busque reler as suas anotações. Então, você pode fazer isso. Então, no dia, né, o que que você sentiu, o que que você viveu? Porque nós vamos estar fazendo 21 dias, não vamos nos abster de alimento, né? Nós vamos estar comendo determinado alimento. Mas no seu dia a dia você pode estar escrevendo o que que você sentiu, o que que você percebeu com o teu corpo, com as tuas ações. Por exemplo, se fosse em outro momento, você ia gritar com alguém que te ofendeu de alguma forma, e aí você, por estar, né, nos 21 dias, você fala assim, nossa, Senhor, eu te agradeço porque eu consegui controlar as minhas emoções. Vai te dando parabéns também, sabe, por as coisas que você está modificando, que está acontecendo, conseguindo fazer e que antes não. O jejum é a oração da alma. Efeitos do jejum. Isso daqui é o que a gente vai estar, né, focado ali. Ó. Transformação da nossa fé, aproximação de Deus, mais sensível espiritualmente. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu nunca consegui ouvir a voz de Deus, eu não sinto o toque do Espírito Santo. Dessa vez você vai sentir, em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui para isso, nós estamos nos preparando para isso. É essa fé transformada que nós queremos que a gente tenha acesso a isso, né? Ativa dons também. Muitas vezes a pessoa não sabe
o que fazer, né? Que missão viver. E aí, com o jejum, ela fala: Nossa, eu consigo fazer isso, eu sou boa nisso. Aí Deus, o Espírito Santo encaminha. Leva para outro nível espiritual, isso é muito real. Então, é isso que nós queremos subir de nível espiritualmente falando. Eu não quero mais essa fé rasa, né? Essa Miriam com a fé fraca, pequena. Eu não quero ser medíocre espiritualmente. Não, eu quero ter força, eu quero realmente ter uma fé inabalável. É isso que nós vamos buscar. Dá poder de escolha, de controle, mostra que você pode superar muitas coisas após vencer ou ficar sem comer. É como está lá em Tiago 3. Quem consegue frear a boca, freia o corpo todo. Então, isso também vai ser, nós vamos perceber. E permite ouvir a voz de Deus, sentir, né, a mão, o toque do Espírito Santo. O jejum só serve para quem quer se aproximar de Deus e alcançar a salvação. Então, é com esse propósito que nós vamos estar fazendo esse jejum. Tem mais uma folha, Eti? Não. Então, agora nós vamos abrir para perguntas, dúvidas, tá? E aí, para, né, atender vocês. As maiores dúvidas podem vir, daqui a pouco a gente já vai colocar esse material no grupo, e aí acho que quando você às vezes não vai entender o que nós vamos colocar no grupo hoje, tá? Vou colocar essa citação, algumas. Na verdade, Eti, dá para a gente colocar esses slides, né, do que foi visto aqui no grupo. Porque daí você tem tudo ali. Então, se precisar, você tem esses slides, tem as respostas ali. Muitas coisas eu falei que não está ali, mas você vai lembrar. Pelo menos assim, o principal está ali. Então, nós vamos colocar esses slides no grupo e em seguida eu vou colocar os protocolos, tá? Então, eu vou estar especificando. O protocolo, por exemplo, do líquido tem quase 8 folhas. Porque é bastante suco, bastante shake, bastante. Então, eu vou deixar bem aberto para vocês, tá? Só o protocolo do cru, que falta alguns detalhes ainda, mas eu já vou verificar. Mas você pode estar usando o alcalino e só tirar os cozidos e ficar com os crus, não tem problema não, mas eu vou especificar. E aí você pode começar a usar amanhã ou depois. Vamos supor, né, que você vai pegar o protocolo hoje, aí você não tem certos alimentos ali. Você vai fazer com o alimento que você tem na sua casa. Ah, mas eu não tenho nada sem glúten. Vou mandar as receitinhas também para você se organizar. Então, pode ser que essa primeira semana você esteja mais com menos opções do que está preparando, fazendo. Mas aí você tenta se organizar com aquilo que você tem e ver lá, né, o que que você vai tirar. Quem quer perguntar? Tinha uma mão erguida, mas agora eu não tô achando quem era. Lá, enquanto você estava falando, ela tinha erguido. Pode abrir o microfone e perguntar. Tem pergunta, gente? Vamos lá. Vocês entenderam tudo que eu. Ali, Gonçalves, quem que é? Abre o microfone e pergunta. Oi, gente. Oi, a Ana. Sou eu. Miriam, eu posso estar intercalando, eu gosto de fazer de 24 horas só com água. Eu posso estar intercalando sempre assim, diretão com alcalino que eu vou fazer. Fazer um dia jejum, outro dia pode. Mas aí você vai ver como que o seu corpo vai responder, tá? Então você vai Uhum, observar como que seu corpo responde. Se tiver ok para você, beleza, entendeu? Porque o que que vai acontecer? O nosso organismo, ele vai estar sendo restaurado durante esse jejum, entendeu? Então vamos uhum, supor, você fez um dia de água, você pode fazer com chás, né? E aí no outro você vem com alimentação alcalina. Tranquilo. Isso você que vai observar, tá? Ai, deu para mim, consegui. Excelente. Mas assim, o principal é a oração. beleza. Teve uma pergunta no chat lá, deixa eu ver sobre. Cadê? Onde que eu tô aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tenho lúpus, posso fazer o jejum? Pode, tá? Atendo casos, como que eu posso dizer? Que vem ajudar e muito.
tá? E aí você só fica atento, por exemplo, você vai fazer o jejum com alimentação. Essa alimentação alcalina, ela é a alimentação que Deus deixou. Então, se você toma algum medicamento, não para com o medicamento, tá? Mas a alimentação, você vai ver muitas melhoras no seu organismo, a partir do momento que você fizer a dieta alcalina, né? Porque da alcalina, nós não vamos consumir carne nenhuma, não vamos consumir açúcar, não vamos consumir leite e não vamos consumir glúten. Então, para o teu organismo, né, que é uma doença autoimune, vamos dizer assim, vai ser muito, muito eficaz. Então, fica tranquila quem perguntou, acho que é a Silvana, né? Mais uma pergunta? Sim, sim. Ah, boa noite. Boa noite. A minha questão concernente a jejum. Já há algum tempo havia feito jejum, mas de uma semana ah, até às 12 horas. Havia um propósito, não escrevi, mas resisti na minha mente. Sim. E infelizmente não aconteceu de acordo com a minha expectativa. Eu não sei. O que que não aconteceu? O Ah, propósito da alimentação? O propósito. Nós temos que saber o seguinte, né? Nós temos o nosso desejo, certo? Nós queremos algo, nós precisamos de algo. Eu não sei, né? Não tem como. Vou falar pelo direcionamento, tá? Deus, por exemplo, se eu quero fortalecer minha fé, nós não temos como. Nós vamos buscar fazer isso, e é por isso que nós vamos orar, nós vamos estar buscando Deus dessa forma. O diabo vai estar agindo na nossa vida também. Entende? Então, o que a gente quer é o fortalecimento da fé, a gente buscar isso e ter uma conexão maior com Deus. Mas, por exemplo, dentro dos objetivos que eu colocar ali, se não for da vontade de Deus, isso não vai acontecer na minha vida e tá tudo bem. Eu preciso, na verdade, eu não quero que Deus faça parte dos meus planos. Eu quero ser parte dos planos de Deus. É o contrário, né? Mas eu acredito assim, que se a gente busca o fortalecimento da fé, e não acontece, não sei se é isso, tá? E não acontece, a gente tem que continuar, tem que permanecer, porque o processo de santificação, ele só finaliza quando? Ou eu morro, ou quando Jesus voltar. Então, eu tenho que me colocar dessa forma e não desistir, porque o diabo vai querer isso, que a gente desista. E aí vai querer que a gente dê esse testemunho também, sabe? Falar, olha, eu fiz e não aconteceu nada. Não, a minha mente, eu já tenho esse primeiro passo que nós demos hoje, de mudança, é de mudança, nós já demos. É para isso, eu tenho que visualizar isso. Eu não vou ter mais aquela fé mediana, aquela fé medíocre. A minha fé, ela vai ser forte. E é isso que eu quero em nome de Deus. Então, não dá nem para te responder sequer em relação a isso, né? Independentemente Vou falar da vida no coisa que eu te mandei. espiritual, né? Independentemente da vida espiritual, né? Que é um dos principais, podemos considerar um dos principais motivos do jejum, né? Como propósito. Por vezes, há pessoas que intercedem através de jejum por uma outra pessoa. Não sei se está a perceber aquilo que eu estou a dizer. Sim. Às vezes, por vezes temos alguém que tem alguma condição de saúde e então a gente vê um parente, não necessariamente o parente, né? Um amigo, coisa, e a gente vê a pessoa num determinado sofrimento e a gente diz, não, pô, eu vou ter que orar para fulano X e ao mesmo tempo jejuar para ver se, ou seja, na expectativa que Deus possa interceder, também colocar a sua mão e a pessoa melhorar, ficar boa, sarar dessa situação. Ou muitas vezes também podemos jejuar como algo, por exemplo, algo profissional, né? A vida profissional. Sim, por isso que eu disse que não só, como tu disseste há pouco tempo, mencionaste ou simplesmente a vida espiritual, né? O aumento da nossa fé, Não, mas não. podemos A jejuar gente tem como... uma lista, nós podemos fazer uma lista de objetivos e a gente tem que ter isso em mente.
Por que que nós estamos jejuando? Só que é a vontade de Deus que vai ser feita, não é a nossa. Nós vamos pedir, né? Recentemente, nós tivemos um caso de um amigo de 30 e poucos anos, né? Uma pessoa totalmente engajada na missão dentro da igreja, uma pessoa muito atenta com todos, acolhedora, e descobriu que tinha leucemia e com 75 dias faleceu. Então, e nós fizemos vigília, nós fizemos jejum, fizemos vigília em oração constante, todas as igrejas, assim, sabe, em constante oração. E ele veio a falecer. Então, tem coisas que nós não é do nosso entendimento, não é aqui que a gente vai ter essas respostas e tá tudo bem. O que eu não posso é enfraquecer a minha fé por algo que estávamos todos orando e não aconteceu. Não, pelo contrário, se aconteceu, eu vou colocar dessa forma, que é da vontade de Deus, e Deus me ampare e me dê a compreensão para esse momento. O que eu não Mas isso posso. não, desculpa, mas isso não causa, por exemplo, como mencionaste há pouco tempo da pessoa que ficou doente e fizeram vigília e jejuaram, mesmo assim oração e mesmo assim acabou por falecer. E quando algo desse tipo acontece consecutivamente, isso não causa déficit de descrença, ou seja, diminuição da fé, porque a gente está a buscar a Deus como solução e as coisas não tá, a gente não está a ver as coisas acontecer. Isso não nos faz, como ser humano que somos, isso não faz-nos, tipo, desacreditar um pouco. Ó, eu acredito assim, que o meu nível espiritual, se ele for, se a fé estiver fraca mesmo, eu consigo ver dessa forma. Aí eu vou para esse lado. Mas quando eu estou em oração e eu entrego para Deus, Deus sabe todas as coisas. E a hora para tudo, a hora de viver, a hora de nascer, a hora de morrer, eu não vou indagar a Deus com as ações que ocorreram, por exemplo, dentro da minha oração, daquilo que eu pedi. Jamais. Mesmo porque a morte, ela é o quê? Ela é consequência do pecado. Então, as pessoas vão morrer, as pessoas vão ficar doentes. Então, quer dizer que uma pessoa está doente, não vou falar nem de doença, tá? Vou falar assim, uma pessoa que está numa situação. Vou falar de doença mesmo, tá? É, que tem a ver com alimentação. Tá? Essa pessoa ficou doente porque ela não tinha uma alimentação, porque ela bebia, porque ela fumava, mas eu tô lá orando pela vida dela. Nós arcamos com as consequências dos nossos atos. Todos nós vamos morrer. É claro que, por exemplo, no caso do meu amigo, ele era novo e estava ali em plena ação dentro da igreja. Então, assim, há uma certa tristeza, falar assim, nossa, mas por quê? Para quê, né? Só que o meu entendimento, enquanto que crê em Deus, Deus sabe de todas as coisas e todos nós vamos morrer. Então, talvez Deus tenha permitido a morte dele para ele não ter cair, vamos supor, ali 1 mês ou 2 meses, cair em tentação e perder a salvação, perder a vida eterna. Entende? Então, a gente tem que estar sempre com essa consciência. Deus, ele tem o poder absoluto e ele sabe de todas as coisas. Eu não vou ficar indagando a vontade de Deus, por mais que não seja, né, a minha ali. Não, mas nós não podemos, por exemplo, tipo, tudo bem que o exemplo que tu acabaste de dizer agora é considerável também, mas muitas vezes existem pessoas que, por exemplo, tiveram uma vida de pecado, por consequentemente ficou doente. E muitas vezes, se tiver alguém que possa interceder e a pessoa mesmo arrepender dos erros que cometeu no passado, na reflexão, no momento que a pessoa está doente, refletir do passado, daquilo que a pessoa fez, e com o apoio, a intercessão dos amigos, dos colegas, dos familiares, e haver esse milagre, podemos assim dizer, da cura da pessoa, isso também pode fazer a pessoa mudar de vida. E muitas vezes, não é só o caso, como por exemplo, muitas vezes nós temos essa percepção, porque aqui na Terra nós temos uma percepção diferente, né? Aqui temos necessidades. O ser humano, assim como nós, por exemplo, o ser humano necessita de água para sobreviver, necessita de comida para sobreviver. Tudo faz parte da vida. Da mesma forma também que nós sabemos que um dia a gente nasceu, um dia nós vamos morrer. Mas o ser humano tem expectativa. A expectativa é de uma vida com saúde,
com qualidade de vida por aí fora. Não sei se está a perceber. E a gente busca Deus como uma solução, tá a ver? Como solução para nós, para os nossos propósitos. E a gente não ver, buscar isso, de fato, diminui um pouco. Independentemente de, por exemplo, tu disseste, tu tens uma vida espiritual, uma fé que, mesmo acontecendo isso, tu acreditas, continua a acreditar. Agora, será que nós estamos aqui a viver buscando a Deus, buscar sempre Deus, colocar Deus em primeiro lugar, as coisas não funcionar? Isso também causa uma dúvida, porque a gente vai dizer assim, mas quem garante? Será que Deus nos colocou aqui no mundo que é para sofrer, depois que é para, quando morrer, ter uma vida de abundância, de uma vida normal, sem doença, sem nada? Deus não nos Será? colocou nesse Agora, quem mundo para a gente garante-nos, viver dessa forma, né? quem Deus, garante-nos aí que teve realmente... e o pecado que nos leva a ter essa condição hoje. Nascemos pecadores, vamos morrer pecadores. E em relação à expectativa da vontade de Deus, isso daí todo cristão ele está sujeito, né? Eu escolho, entendeu? Não indagar a vontade de Deus que tem acontecido na minha vida, né? Eu tenho casos assim de pessoas, tenho mães que perderam filhos, entendeu? E passaram pelo processo, sabe, do luto, do vazio e tudo mais, e permanecem, né, na palavra do Senhor, permanecem com a fé. Mas a gente sabe que no mundo vai ter as pessoas que vão conseguir, que vão passar pelo processo, né, e vão, vamos dizer assim, atingir o alvo, né, vão chegar, e tem outras que não. Então, independente disso que eu sei que vai acontecer, independente da expectativa de cada um, o que eu tenho que fazer? Buscar a Deus. Sobre Obrigado. todas as e fortalecer a minha fé, independente do que venha acontecer. Porque morrer todo mundo vai. Ficar doente vai depender muito da pessoa também, ou do caso, da situação, né? Então, a gente sabendo disso, o que a gente quer? A gente quer ter a certeza que nós estamos dentro do processo de santificação, que a gente está perto de Deus. O certo não é indagar. O jejum vai fortalecer a nossa fé? Vai. Ah, mas daí se aconteceu. Gente, eu não posso ficar exigindo de Deus aquilo que eu quero. Eu não posso determinar para Deus o que ele tem que fazer, né? Eu vou me colocar, porque é isso que eu quero, estar. O jejum é para isso, estar mais perto de Deus. É para eu estar mais conectada com Ele. Então, o que Ele vai fazer na minha vida, a vontade dele vai ser feita. Então, ó, se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou continuar adorando a Deus sobre todas as coisas. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar acima do dar certo ou não na minha vida. Meu relacionamento com Deus é uma coisa, amo Deus sobre todas as coisas, confio nele, quero segui-lo e me manter e quero a vida eterna. O que vai acontecer no meu dia a dia, sendo bom ou sendo ruim, não tem que interferir no meu relacionamento com Deus. Não é porque eu pedi um emprego, Deus deu para outro, não é porque eu pedi, né, para o meu amigo não morrer, que ele morreu, que o meu relacionamento com Deus, ele vai ser abalado, de jeito nenhum. Meu relacionamento com Deus é uma coisa, o que acontece no meu dia a dia é outra, porque no mundo, Jesus falou isso, vocês vão ter aflições, entendeu? Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu sei qual que é o final. Então, independente daquilo que vai acontecer na minha vida, independente dos propósitos que nós vamos escrever, se vão dar certo ou não, o nosso relacionamento com Deus, que é o que a gente está buscando, que é a nossa conexão com Ele, essa aí tem que ser inabalável, tem que ser fortalecida. E é a fé que vai fazer com que a gente tenha esse relacionamento com Deus. Obrigado. Tem mais umas perguntas ali, Miriam, no chat. A gente também já está indo para o final, o tempo assim já está puxado, mas pode dar responder o Ó, pessoal do chat. as fontes de proteica neste protocolo, a gente vai usar as castanhas e vai usar os grãos. E alguns vegetais, né? Algumas hortaliças também tem. E hoje mesmo eu coloquei, eu fiz eu postei um vídeo falando sobre as oleaginosas, e são várias delas que tem. Então a gente tem até um mix, né? Amanhã eu vou postar o mix de oleaginosas, que ajuda bastante. Mas a gente tem muito vegetal rico em proteína. Agora, se a pessoa tiver alguma questão, aí tem a gente pode estar suplementando a vitamina B12, tá? Então, é uma das formas ali que, mesmo dentro dos meus tratamentos, é o que eu utilizo.
Alguém com problema no estômago, como pode fazer, porque você vai tirar da sua vida aquilo que prejudica, que causa dor no teu estômago, tá? Então, muito dos alimentos que a gente consome, industrializado, café, chá, tudo que tem cafeína. Então, todos esses que tem muita toxina, a gente vai eliminar pelo protocolo alcalino. Então, na verdade, o seu estômago aí vai melhorar. Aí, o que a gente pode fazer, em específico, quando tiver casos assim, vocês entram em contato comigo no particular, que daí eu envio receita de chá, vou enviando o material que eu tenho. Quais chá? Só de infusão? Não, eu escrevi lá. Tem chá, por exemplo, o que é infusão? É quando a gente aquece a água, quando ela começa a entrar em estado de ebulição, você coloca ali. O que eu posso fazer em infusão? Folhas e flores. O que eu tenho que ferver? Casca e raiz, tá? Fervo, casca e raiz, infusão, folhas e flores. O jejum ajuda a passar por essa situação. Isso! Olha ali, ó. O jejum ajuda a passar por essas situações, pois estaremos mais fortes na fé, porque daí a gente não vai duvidar de Deus. Ah, morreu. Assim seja. É a vontade de Deus que vai ser feita na minha vida. Independente do que acontece na nossa vida, o nosso relacionamento com Ele tem que estar acima do bom ou do ruim que acontece. De nada, gente. Então é isso, né? Então nós vamos para esse passo que vai ser esses 21 dias de jejum espiritual, com muita oração, com muita transformação. Nós queremos ter essa fé inabalável mesmo, e é atrás disso que nós vamos correr nesses 21 dias. É a transformação da nossa fé. Eu, Ana, eu não sei se acho que a Ana queria falar novamente ou não tinha baixado a eu mão. quero, desculpa, não, eu queria só uma duvidinha bem rápida. Nos jejuns prolongados, assim, de 24 horas, Mira, você falou que no jejum a gente termina o jejum comendo uma refeição leve. Eu já ouvi falar que o jejum deve se terminar comendo proteína. É mito isso que eu ouvi, ou não? Diante disso, o que é que eu tenho que fazer? Ó, eu não tenho conhecimento em relação à proteína, mas o que eu sei, o que eu vivo. Como a gente Uhum. passou um tempo sem alimento, eu tenho que começar devagar. Então, vamos supor, eu vou tomar um suco às vezes, comer uma fruta primeiro, e depois vou parto para minha refeição, vamos dizer, né? Que é a janta. Vou tomar um caldinho, eu vou comer. Então, o que eu tenho vivido é dessa forma e tá tudo bem. Eu não tenho esse conhecimento sobre a proteína, tá? Mas, por exemplo, quando você estiver fazendo jejum alcalino e se você se sentir fraca, você pode comer 2 castanhas, 3 castanhas, que isso vai te trazer energia. Então, pode ser que tenha a ver isso mesmo. A Gabi? É Gabi? Quem tem mais perguntas? Isso, pode falar. Gabi, não troquei o nome, mas é a mãe da Gabi. Ah, tá bom. Eu estava a ouvir a irmã falar, eu concordo muito com essa visão, apesar das vezes. Mas é realmente importante saber que o jejum, ele pode vir de 3 maneiras a resposta, sim, não, ou talvez, não é? Era só para acrescentar isso. Ah, ou espera, melhor dizendo, sim, não, ou espera. Por isso, muitas das vezes nós, como humanamente falando, na nossa filosofia ou no que nós temos na cabeça é que Deus tem que resolver tudo. E como a irmã falou muito bem, nem sempre isso é possível, porque muitas das vezes a própria Bíblia tem exemplos de pessoas que Jesus fez milagres e nem por isso as pessoas converteram-se. E muitos estamos a falar de o próprio Judas que andou com Jesus, mas nem os milagres conseguiram tocar a alma de Judas. Muitas das vezes nós pedimos para que Deus haja e intervenha na vida das pessoas, mas se nós repararmos, não há pessoa mais interessada em salvar almas, em não decepcionar almas em muitos aspectos, mas eu olho para a minha experiência e digo assim, Deus não quer crianças mimadas, que não deu, não dá, porque eu olho para mim, Birrenta. Mimimi. não,
sei o quê, mas eu vejo que às vezes ele nos dá algumas sacudidas através de certas coisas, porque nós achamos que tem que ser daquela forma, mas nós temos que fazer no tempo de Deus. Eu terminar uma experiência com o Gabriel, que é um ex-satanista, contou que ele disse que ele estava a interceder muito por alguém e essa pessoa depois acaba por falecer e ele começa a questionar Deus, mas ele ouve uma voz a dizer assim, mas onde é que tu estavas quando essa pessoa estava a pedir auxílio? Onde é que tu estavas quando essa pessoa no seu íntimo falou? Então, muitas das vezes nós estamos a ver o que está ao nosso redor, mas Deus está a ver o profundo e o escondido. E como a irmã falou muito bem, nós precisamos clamar e pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a ter confiança em Ti, no Teu sim e no Teu não. Porque eu acho que isso é uma das coisas que nós, como seres humanos, precisamos mesmo, aumentar a nossa fé nisso. Muitas vezes nós fazemos as coisas, as atitudes são nossas, as escolhas são nossas, aí quando dá errado a gente coloca a culpa ou em Deus e no diabo. E não, sabe? Nós somos responsáveis pelas nossas, pelas consequências dos nossos atos e a gente tem que admitir isso. Muitas vezes não é nem Deus nem o diabo, foi eu que escolhi. Entendeu? Foi eu que escolhi beber, foi eu que escolhi ver pornografia, foi eu que escolhi fazer fofoca, foi eu que escolhi comer 10 vezes mais do que eu precisava, foi eu que escolhi não fazer atividade. Sabe as nossas escolhas? E daí a gente acaba colocando culpa em Deus e o diabo. Por isso que eu falo, o nosso relacionamento com Deus ele tem que estar acima do que acontece com a gente, bom ou ruim. É amar a Deus, é adorar a Deus, porque grandioso Ele é, entende? Porque Ele é o nosso mantenedor, é nosso redentor, é nosso criador, e isso que tem que ser. Ele tem que ser adorado né, acima de todas as coisas. Independente do que venha acontecer, porque vai acontecer. Se não fosse o pecado, o nosso relacionamento com Deus ia ser só coisa boa, né? A gente ia viver só. Mas aí né, teve o pecado e agora a gente vai arcar com as consequências. Bem, vou fazer uma oração para a gente terminar. A Ivânia quer perguntar? Dá tempo, Eti? Dá sim. Pode falar, Ivânia. Olá, Miriam, boa tarde. Oi. Eu acho que tu não apanhaste a mensagem toda eu escrevi. Eu perguntei sobre a gastrite e sobre a anemia. Ó, a gastrite você vai ter, né, a questão com a alimentação vai mudar. E para anemia tem um monte de suco lá, gente, que é com beterraba, que é com. Então vai estar escrito ainda para que serve, né, alguns sucos. Então, por exemplo, tem um shake que é para anemia. Então, quem estiver fazendo, vocês vão olhar lá. Aí o que não tiver, fala, olha, eu tenho isso aí, eu tento providenciar. Mas até essa questão, né? Vamos supor, a pessoa tá fraca, que suco que ela pode tomar? Então, lá tem suco de energia, tem shake de energia, tem shake para anemia. Então, é só você fazer a receitinha lá que vai dar certo. E a questão da gastrite, quando a gente muda a alimentação, a tendência é melhorar também, tá? Mas aí, em casos específicos, eu vou estar enviando daí no particular, né? Vamos supor, olha, comecei a fazer isso, estou sentindo isso, e aí eu vou enviando, né, as receitas no particular, tá bom? Beleza. Deixa eu ver se tem Ok, mais muito obrigada, Miriam. nada. É isso daí, vamos embora subir mais um degrau da nossa jornada espiritual. Vamos orar, então. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque refletimos hoje muitos conteúdos, Senhor, da Ellen White em relação à alimentação. E nós estamos nos preparando, Senhor, para permanecer na constância nessa viagem de 21 dias que nós faremos, Senhor, para fortalecer a nossa fé. Vamos entregar a nossa vida, Senhor, a Ti. Clamar, Senhor, clamar pelo derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, faça com que nós não tenhamos dúvida em relação ao Teu amor, em relação ao Teu poder, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Teu perdão. Por favor, Senhor, nos direcione, Espírito Santo, para um caminho que o Senhor, né, tem para nós, que nós possamos alcançar as bênçãos, as promessas que Deus tem para cada um de nós.
Pai querido, consagro a vida de todas as pessoas que vão fazer esses 21 dias, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai, não permita a ação do inimigo nas nossas vidas. Por favor, Senhor, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque o teu poder é maior e nós confiamos em ti. Fique conosco e abençoe cada família, cada pessoa. Isso é que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Miriam. Que Deus continue te abençoando. O grupo, ele é um grupo fechado, né? Como que vai ficar em relação às perguntas? Elas, quem tiver dúvida vai ser direcionado para você ou a gente vai estar abrindo o grupo? Como que vai funcionar? Olha, eu acredito que dá para ser direcionado, porque se abre o grupo, perde material. Então, pode ser, as pessoas, né, pode estar falando comigo ou pode estar falando com você. E aí, conforme for, se for uma dúvida, né, que vem outro e pergunta, aí eu coloco no grupo. Porque como a gente vai estar enviando material, aí não dá certo, a gente perde. E tem que ser certinho, a gente tem que estar com esse alimento espiritual diário ali correto. Beleza, então. Pessoal, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos capacite e vamos firmes, então. Muito obrigado, Miriam. Gente, ó, um beijo, né? Algumas pessoas que eu vi ali, a Magali, a Ana Paula. Ah, eu nem acreditei que era a Ana Paula que estava aqui, gente. É muito gostoso, né? Ó, e daí vão pensando já numa possibilidade da gente fazer um fechamento dos 21 dias, tá? Porque não dá para, porque vai ser muito forte. Então nós temos que fazer algo assim que movimente, entende? Tem que fazer alguma coisa, ou uma vigília, ou algum culto. Nós precisamos para finalizar esses 21 dias. Já tô pensando já, mas vocês pensam também, depois a gente conversa sobre isso. Ideias. Amém. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau para vocês.